Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desse Domingão de Páscoa, como sempre, com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam a minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E também, ó, hoje é as finalíssimas aí dos estaduais. Inclusive tem um jogo para vocês ficarem de olho: América Mineiro e Atlético Mineiro às 4h30, porque o nosso adversário da estreia do Brasileirão no sábado é o Atlético Mineiro. Temos também aí Água Santa e Palmeiras, Flamengo e Fluminense e por aí vai. E você que quiser fazer sua aposta esportiva, se cadastra lá no site da 1xBet. Clica lá, ó, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra e comece a apostar. Se for seu primeiro depósito, utilizando o cupom promocional Futebolaço com T mudo e CO no final, eles dobram o valor para vocês. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. E além de você estar apostando numa empresa séria com credibilidade, vocês fortalecem aqui o meu trabalho, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, vamos começar o vídeo com algumas informações aqui importantes. Primeiro, o Vasco estreia no Brasileiro da semana que vem. Brasileiro no sábado da semana que vem. Estamos aí a 6 dias da estreia do Vasco no Brasileirão. Os jogadores hoje estão de folga, domingão de Páscoa, mas amanhã as atividades voltam aí a todo vapor. O Vasco tem segunda-feira, novamente um jogo treino, e agora será contra a equipe do Arte Sul. O que é um jogo treino para a galera entender melhor? O Vasco faz toda a atividade normal no CT e finaliza jogando ali. Na verdade é o famoso coletivo, sendo que em vez de ser entre os jogadores do mesmo clube, você traz um adversário de fora para colocar em prática ali o que você trabalhou no treinamento. Tá bom? Então esse é o intuito do jogo treino, que é diferente de um amistoso. Aí já é um jogo um pouquinho mais à vera, não deixa de ser naquele ambiente ali de amistoso, mas é diferente do jogo treino. Tanto que em jogo treino os jogadores treinam com uniforme de treino, né? E não colocam uniforme de jogo, beleza? A atividade será em São Januário novamente, porque o Vasco vai jogar o Campeonato Brasileiro lá, então faz mais sentido treinar em São Januário esses jogos treinos do que no CT Moacir Barbosa. Quinta-feira, inclusive, vai ter janela de imprensa, tá previsto uma coletiva, não foi mencionado ainda quem vai ser. Acredito eu que é bem possível que seja talvez o Paulo Brax ou o próprio Maurício Barbieri, então vamos aguardar aí. Mas quinta-feira teremos janela de imprensa e eu estarei lá no CT Moacir Barbosa, tá bom? Então tá confirmado aí, segunda-feira, jogo treino contra o Arte Sul. E eu vou deixar com vocês agora o nosso técnico, Maurício Barbieri, comentando o jogo treino do último sábado, que o Vasco venceu a equipe do Resende, a importância desse tipo de atividade. E ele até confirma que o Vasco vai fazer isso na segunda-feira e fala que já sente o time do Vasco um pouquinho mais pronto. Então com vocês o técnico Maurício Barbieri fazendo aí um balanço dessa situação. A gente termina essa semana com esse jogo treino com a equipe do Resende, um treino bastante proveitoso, dando sequência a esse período que a gente vem fazendo algumas experiências, modificações, enfim, tentando encaixar a equipe, criando variações também. A gente tem mais uma atividade desse tipo na segunda-feira, e aí a gente encerra esse ciclo de treinar variações, de experimentar diferentes formas e observação, e começa a definir e encaminhar já a preparação visando a estreia no Campeonato Brasileiro no sábado contra o Atlético Mineiro. Foi um período importante, bastante produtivo para a gente evoluir em questões que a gente detectou e constatou na primeira parte, vamos dizer assim, do ano, Campeonato Carioca, até na Copa do Brasil, a gente procurou trabalhar algumas questões. Depois questões internas também, eu acho que coletivamente a gente vai chegar mais preparado, mais desenvolvido, uma equipe um pouco mais madura para esse início de brasileiro, sem dúvida nenhuma. Bom, falando em balanço, quem está com balanço positivo nesse início de temporada é o nosso meia atacante Alex Teixeira. O jogador tem mais ou menos, se eu não me engano, são 13 jogos na temporada, 3 gols marcados e 3 assistências. O Alex Teixeira inicia uma boa temporada
com a camisa do Vasco. O ano passado dele foi muito ruim, apesar de algumas participações em jogos importantes. Ele que sofre o pênalti no jogo do Sport, que o Raniel bate, um jogo ali crucial para o nosso acesso, e ele faz os gols da virada heróica lá do jogo também, contra o Operário lá em Ponta Grossa. Então, ele teve participações importantes, mas jogando bem mal, diga-se de passagem, ao ponto de ter uma grande discussão, renova ou não renova o contrato do Alex Teixeira. Mas até aqui ele vem se provando um jogador extremamente útil e que parece que se readaptou ao futebol brasileiro. Tem melhorado de jogo para jogo. Eu vou deixar com vocês o Alex Teixeira, uma entrevista que ele deu exclusiva ao GE, fazendo um balanço da temporada. Ele vai falar da questão da importância da pré-temporada, da questão da importância de estar marcando gols, do seu relacionamento e entrosamento com o Pedro Raul e também, por exemplo, da questão de agora estar um pouco mais velho, né? Dessa passagem de bastão. Um dos jogadores mais velhos do elenco acabou de sair, que era o Anderson Conceição. Ainda tem o Edmar, o Nenê tá para sair também. Então ele agora passa a ser um dos jogadores mais veteranos do elenco, que tem bastante garotos. Como é que ele lida com essa questão também de passagem de bastão e de relacionamento com jovens. Então tá bem interessante. Eu vou ler para vocês agora alguns trechinhos da entrevista que ele deu ao Globoesporte.com. Matéria que foi produzida pela companheira Emanuele Ribeiro e pelo parceiraço aí, Tébaro Schmidt, os dois do Grupo Globo. No ano passado, não pude fazer pré-temporada. A Série B já estava no meio. Esse ano, com calma, fiz uma boa pré-temporada. Fiz alguns jogos e isso mudou completamente meu ritmo de jogo. Eu tenho uma cabeça boa, sou tranquilo quanto a isso. Sei que a torcida cobra do jogador. Esse ano está sendo totalmente diferente com a pré-temporada. Estou entregando o melhor. Eu comecei pela ponta esquerda da minha carreira. Depois fui rodando na Ucrânia. Também comecei lá de ponta. Depois me colocaram de segundo atacante. Eu quero jogar, independente da posição em que o treinador for me colocar. É sempre bom um jogador, um meia ou um atacante fazer gol. Tem um peso diferente marcar em clássicos e fica marcado. Infelizmente, não conseguimos classificar, mas fiz esses gols. Eu treino todos os dias para isso, para mostrar o meu potencial nos jogos. Se eu fizer gol em todos os jogos, para mim vai ser maravilhoso. Mas o importante é que o time consiga uma consistência e faça boas partidas. A gente já tem 2-3 meses se conhecendo. Acho que a cada jogo a gente pode melhorar mais. A gente busca nos treinamentos isso. No contra o Flamengo foi uma jogada clássica entre eu e Pedro Raul. Ele de ponta e eu de atacante. Vamos ver muito isso nos jogos. Espero que saiam muitos gols dessa forma. O Pedro tem qualidade para fazer isso. Gira bem, tem habilidade. Então, quando ele for buscar, eu tenho que estar lá na frente, segurando os zagueiros. Vai ser rotineiro. A idade chega para todo mundo. Eu sempre converso com a molecada aqui que está subindo, que já está no elenco, para ter paciência, que a hora deles vai chegar. E quando chegar a oportunidade, para eles abraçarem da melhor maneira possível. Tem que ter calma, vão oscilar bastante, como eu oscilei lá atrás. Tem que estar preparado para quando a oportunidade bater na porta, eles agarrarem e não saírem mais. Bom, galera, para finalizar, uma situação importante. Eu até trouxe para vocês no período do Carnaval um levantamento que o GE havia feito. O Vasco já pagou até aqui 30 milhões de reais em dívidas lá no RCE, né, que é o Regime Centralizador de Execuções. As dívidas que o Vasco tem ali, cíveis e trabalhista. E o que acontece? 20% de toda a receita do Vasco tem que ser destinada mensalmente para pagamento dessas dívidas. Porém, um grupo de credores, pessoas ao qual o Vasco ainda deve, entraram com uma ação na Justiça pedindo mais informações e quebra dos contratos do Vasco para saber se realmente o Vasco está destinando 20% de toda a sua receita ou está dando uma engabelada. Vamos supor que teria que se pagar no mês, estou dando um exemplo aqui,
3 milhões do que seria 20% que o Vasco arrecadou, e o Vasco está pagando 2 milhões. Estou só dando um exemplo para vocês aqui. E o Vasco está recorrendo dessa decisão. O Vasco entregou um dossiê com o seu balanço ali, etc. Mas algumas coisas o Vasco está se negando a entregar, porque ele alega que tem cláusulas de confidencialidade e são informações sigilosas. Por exemplo, o Vasco tem contrato de renovação com a Pixbet. Tem cláusulas ali, o contrato não pode ser vazado. É uma relação entre Vasco e Pixbet. Então, valores, etc. Ok. Mas nesse pedido que foi despachado, deixa eu até pegar o nome certinho do juiz aqui, é o desembargador César Marques Carvalho, foi quem deu essa autorização para o Vasco em até 15 dias entregar toda essa documentação. O Vasco está recorrendo disso porque acredita que isso seja uma coisa que viola essa questão que eu falei da confidencialidade que existe em alguns contratos. Fato é que o Vasco mensalmente está pagando direitinho o RCE e já tem 30 milhões pagos aí em dívidas, tá bom? Então logo eu tenho atualizações para vocês sobre o caso, eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Então é isso, galera, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês na primeira edição. Hoje é um dia meio diferente, domingo de Páscoa, tem que estar com família e tal, então vou tentar trazer uma segunda edição para vocês. Se eu não conseguir, vai ficar só nessa aqui mesmo, tá bom? Então, ó, 1xBet, clica lá, se cadastra e aposta aí que tem muito jogo interessante e vale a pena às 4 da tarde dar uma olhada na final do Mineiro. A gente vai pegar o América Mineiro em algum momento no Campeonato Brasileiro e nossa estreia contra o Atlético Mineiro. Então, para a gente ter mais ou menos uma ideia de como estão jogando as equipes, recomendo, se você estiver desocupado aí nesse horário, já assiste. E também faz uma apostinha nesse jogo, né? Que a gente tem um motivo a mais para torcer e dar uma acompanhada na partida. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta abaixo, tamo junto. Valeu, fui!